maravilhoso podermos nesta noite celebrar a esse Deus Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. É impressionante nós vermos em nossos dias como as pessoas têm levantado a bandeira do seja feliz. Não importa o que você faça, não importa o que você pense, não importa o que você use, seja feliz. Não importa a ética, a moral, os bons costumes, não importa os códigos, não importa as leis, não importa a Constituição, não importa a fé, os valores cristãos, o que interessa é ser feliz. Essa busca incansável pelos prazeres da vida. E esse hedonismo sem limites que surge lá na Grécia Antiga, que coloca os prazeres da vida como o valor supremo, que traz sentido à vida para ser feliz. Nessa busca desenfreada pela felicidade, pelos prazeres da vida, é propagado a seguinte ideia: o direito individual, inquestionável de cada um, de tomar as suas escolhas, de fazer as suas decisões, mesmo que elas sejam erradas, mesmo que elas sejam fora do tempo, do momento apropriado, mesmo que sejam escolhas, atitudes irresponsáveis, inconsequentes, trágicas, pecaminosas. O importante é a felicidade, o importante é o prazer. É por isso que nós vemos cada vez mais na sociedade a corrupção se espalhando de forma generalizada, em todas as áreas, em todos os segmentos. O aumento desenfreado do adultério, fim de casamentos, a entrega ao alcoolismo, às drogas, à fornicação, o homossexualismo. E por falar nisso, esse mês é o mês do orgulho LGBTQI+. Porque o que interessa é ser feliz. O que interessa são os prazeres, custe o que custar. Mas o que a palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática tem a nos dizer? O salmista, no Salmo de número 112, o versículo 1, ele consegue expressar isso, quando ele diz: feliz é aquele que teme ao Senhor. Então, o princípio da felicidade para nós cristãos é temer ao Senhor. E ele continua dizendo: e tem grande prazer nos seus mandamentos. Para nós cristãos, a felicidade é alcançada quando nós tememos ao Senhor e quando temos prazer ao aplicar os seus mandamentos, as suas leis nas nossas vidas. Diante disso, eu convido vocês para, juntamente comigo, acessarem as suas Bíblias na Palavra de Deus, para trazermos à memória, diante desse caos, desse mundo caótico, corrompido que nós vivemos, aquilo que pode nos trazer esperança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, do verso de 11 ao 32, que será a base da nossa reflexão nesta noite. Se você preferir, você pode acompanhar na projeção a leitura. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, no nome de Jesus, diante da tua palavra lida, nós pedimos que o teu Santo Espírito, que já tem falado aos nossos corações, desde o momento que saímos das nossas casas, das nossas residências, para estar prestando este culto de louvor e de adoração, nós pedimos que o teu Santo Espírito venha falar de forma muito pessoal com cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor nesse momento, para que com fidelidade possa transmitir a tua palavra, o teu evangelho aos meus irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. A parábola do filho pródigo, sem dúvida alguma, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. É muito raro ver alguém que já não ouviu um relato, alguma coisa a respeito desse registro do Evangelho, desta narrativa, dessa parábola que Jesus contou. E sem sombra de dúvidas, é um texto muito atual. É um texto bíblico que permanentemente nós precisamos visitar. Tamanha é a riqueza, tamanha são os detalhes daquilo que o nosso Deus, daquilo que Jesus Cristo, daquilo que a palavra do Senhor, ela trata de forma muito especial a cada um de nós. O filho mais moço, com a sua rebeldia, rompimento familiar,
o seu liberalismo, buscando de forma desenfreada ser feliz, buscando os prazeres da vida. O pai com seu amor incondicional pelos filhos, de braços abertos para acolher o arrependido e perdoá-lo. O filho mais velho, invocando o seu direito de ser obediente, de ser um exemplo, em uma visão ultraconservadora, em não aceitar o irmão de volta, em virtude do seu erro. Reflexões ricas e atuais para as nossas vidas. E diante disso, eu proponho o seguinte tema para a nossa reflexão: atitudes perigosas e atitudes inspiradoras. Atitudes perigosas do filho mais moço. Olha o que nos diz o verso de número 12. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Fica evidenciado nesse momento o desrespeito que esse filho tem para com seu pai. É muito importante a gente observar isso, porque tanto na cultura do Oriente como do Ocidente, salvo algumas exceções, o direito de receber uma herança se dá quando o pai morre. É a partir desse momento que os filhos têm direito de receber a herança. Quando esse filho mais moço chega para o pai e diz: Pai, eu quero parte da herança que me cabe, ele estava dizendo categoricamente: para mim tanto faz se você está vivo ou se você está morto, eu quero a parte da herança que me cabe. Demonstrando uma falta de respeito completa para o seu pai. Esse gesto, essa rebelião desse filho para com seu pai, nos remete àquilo que nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 15, o verso de número 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aquele jovem está enfeitiçado em busca dos prazeres da vida. Aquele jovem ele está enfeitiçado buscando a felicidade fora da casa do pai, longe da presença do pai. É isso que ele faz. Mas aí a gente pode pensar um pouquinho que o pecado, ele aqui starta as consequências de uma vida. A partir do momento que ele desrespeita o pai, ele se rebela como pai, ele fica cego, enfeitiçado em busca dos prazeres da vida, nós vemos que começa a gerar então consequências na sua vida. Uma coisa dela é a má gestão. Ao gastar a sua herança de maneira imprudente, o filho pródigo, ele demonstrou ali que não tem habilidade nenhuma para se organizar financeiramente. Ele não foi capaz de usar os seus recursos de forma sensata, sustentável. Ele vivia como se não houvesse o amanhã. Outra questão importante que a gente vê na atitude desse filho moço é a falta de critério nas companhias, a falta de critério na escolha de companhias. Ele vai para uma terra distante, ele vai para um outro país, e é muito interessante isso. As pessoas gostam de estar perto de alguém que tem algo para oferecer. Ninguém daquele país, ninguém daquela terra chega para esse jovem e diz: olha, qual que é a tua história? Por que você está nesse país? De onde você veio? A gente está percebendo que você está gastando dinheiro à torta e à direita.
Vocês acham que alguém chega para ajudar, para aconselhar alguém que está numa situação dessa? É claro que não. A gente vive num mundo que as pessoas valem por aquilo que ela tem, por aquilo que ela pode oferecer. E a percepção que a gente tem no Evangelho, na narrativa de Jesus Cristo, é que justamente isso. As pessoas em volta dele eram pessoas que queriam tirar proveito daquela situação, daquele momento em que ele vivia. E aí a gente pode concluir algo na trajetória desse filho. Miséria total. Ele gasta todo o dinheiro que ele tinha. A herança, a parte da herança que ele havia recebido do seu pai. E sobre aquele país vem um tempo de escassez, de fome. E onde estão os amigos? Onde estão os colegas das festas, das baladas, das raves? Desapareceram. E a única pessoa que ele se aproxima, um morador daquele local, ele fala: olha, vai cuidar, apacentar dos meus porcos. A única coisa que restou para aquele jovem foi cuidar de porcos. É interessante isso, porque de manhã eu até compartilhei isso. A nossa cultura brasileira, nós apreciamos muito a carne suína, não é verdade? Esse friozinho, a gente gosta de uma feijoada, gosta de uma costelinha de porco, de uma bistequinha, de um torresmo, é claro, salvo algumas exceções. Agora, dentro de uma cultura judaica, o porco era um animal imundo. Um judeu não criava porco, um judeu não cuidava do porco. E aqui a gente pode pensar um pouco mais profundamente no texto, o que significa. Aquele jovem, ele não está na boca do lixo. Ele se torna o próprio lixo. Naquela situação miserável, quando ele sai da casa do pai, quando ele abandona os valores do pai, quando ele vai em busca dos prazeres da vida, da felicidade, custe o que custar, ele se depara com uma dura realidade, ele perde tudo, ele fica sem nada. Mas diante disso a gente pode observar, naquele momento em que ele deseja comer a comida de porcos, comer a lavagem que servia para os porcos, ele tem uma atitude inspiradora. Versículo de número 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Essa atitude, ela nos remete ao arrependimento. Ao cair em si, aquele jovem, ele assume o seu erro, o seu pecado. Por favor, preste atenção aqui. Olha para dentro da sua casa. Quando um filho, quando um membro da sua família faz algo errado, alguém assume a culpa? Olha para dentro da sua empresa, do seu local de trabalho. Quando algum funcionário faz algo errado, alguém assume a culpa? Olha lá na sua escola, na sua universidade. Esse jovem, ele bate no peito e diz: eu errei, eu pequei. Ele não transfere essa responsabilidade para o pai, para o irmão mais velho, para a sociedade, para a crise econômica. Ele bate no peito, reconhece o seu erro, reconhece o estado em que ele se encontrava. Arrependimento, é eu que errei, é eu que pequei, é eu que transgredi as leis da casa do meu pai. E com isso nós vemos um outro gesto muito importante desse jovem.
Humildade. A humildade de entender que, como filho, ele havia cometido um pecado contra Deus, contra o Pai. E agora ele se propõe a voltar para casa, não com status de filho, mas de um empregado, de um trabalhador, trazendo à memória como o pai cuidava bem dos seus trabalhadores, como o pai cuidava bem dos seus empregados, a fartura na casa do pai, há pão na casa do pai. E essa atitude desse filho moço é louvável. Mais do que isso, uma atitude de confissão. Pedir perdão para Deus, pedir perdão para o Pai. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos chamados por Deus para reconhecer as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados e voltar para o Pai Celestial, que nos acolhe com amor, que nos acolhe com perdão. Mas nós também temos atitudes inspiradoras do Pai. Versículo de número 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Uma cena maravilhosa de um pai que demonstra o seu amor incondicional para com o filho. A manifestação da graça. O que é graça para você? Qual a definição que você tem de graça? Favor imerecido. Alguém que não tem mérito, direito algum. E é muito interessante quando a gente olha para a parábola de Jesus, em que momento se manifesta a graça do Pai? No momento em que o filho, sem direito algum, sem mérito algum, pede a herança. Ali a graça do Pai já estava acompanhando aquele menino, aquele rapaz. Ele não tinha direito, mas mesmo assim, o Pai concede, agracia ele com a parte da herança que lhe cabia. A graça de um pai que manifesta com aquele filho que sai de casa, e a graça do pai que manifesta com o filho que fica em casa. Esse é o amor incondicional do Pai, do nosso Deus. Mas nós podemos também observar nessa atitude desse Pai a intercessão e a esperança. Entra dia e sai dia, o pai olhava no nascer do sol, no pôr do sol. Será que é hoje que meu filho volta para casa? Um pai que jamais perde a esperança de ver o filho de volta para o lar, de volta para casa. Eu imagino essa cena, ele olhando no campo, no horizonte, aguardando, esperançoso, o retorno do filho. Um pai que intercede, que espera o regresso daquele que saiu. E aí a gente pode ver de fato esse amor extravagante desse pai. Um pai que se expõe, quando ver o filho chegando, se aproximando da casa, é o pai que vai ao encontro dele. É o pai que se aproxima do filho, o abraça, o beija, sem se importar com aquilo que as pessoas estão pensando, sem se importar o que vão falar de mim. É um pai que extravasa o seu amor
um amor incondicional pelo filho que retorna para o lar. Arrependido, humilde. Mas nós vemos uma característica importante desse pai, a isonomia. Por favor, papai, por favor, mamãe, você que tem 2, 3, 4, 5 filhos, tome muito cuidado a forma que você trata os seus filhos. Eu tenho 2 crianças, o Eduardo e o Rafael, 34 e 27 anos. O que eu e a Adriana compramos para um, nós compramos para outro. É interessante que a maioria dos presentes que eu e a Adriana compramos para os nossos filhos, eles não precisam. Eles não precisam daquilo que eu e a Adriana damos para eles. Mas eles recebem com amor. Eles entendem o gesto do pai, o gesto de carinho da mãe. Por favor, pais, preste atenção. Os seus filhos, as suas filhas observam como você trata um, como você trata o outro. Não, vou presentear esse aqui porque esse aqui é mais bonzinho, é melhorzinho. Olha as notas que ele tira na escola. Você vai passear com o papai e com a mamãe. O outro não. Esse não é o critério do nosso Deus. A isonomia trata os 2 filhos da mesma forma, da mesma maneira. Isso é uma grande lição inspiradora para as nossas vidas. A atitude desse pai. Mas um detalhe muito interessante na parábola narrada por Jesus, que é a atitude valiosa do filho mais velho. E de fato tem. O versículo de número 29 diz: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha que coisa interessante, de fato, o que esse filho mais velho está falando para o seu pai é verdade. Ele era trabalhador. Tanto é que quando o pai começa a fazer a festa por receber o filho mais moço em casa, aonde que o filho mais velho estava? No campo, trabalhando. E ele volta e vê o que está acontecendo, a celebração na casa. Esse filho, de fato, era obediente. Ele jamais havia transgredido uma lei, um mandamento do pai. O que é impressionante é que esse filho era extremamente econômico. Ele havia recebido a herança, parte da herança. Ele não havia comprado nenhum cabrito para fazer uma festa com seus amigos. É um filho exemplar, trabalhador, obediente e econômico. Mas esse filho, ele tem algumas atitudes que a gente precisa refletir também. Atitudes perigosas do filho mais velho. A inveja. O irmão mais velho sentiu inveja quando viu o pai preparando o novilho cevado para receber o irmão mais moço. É muito interessante quando a gente começa a entender um pouco mais da cultura judaica. O patriarca, ele reservava um animal de boa qualidade e preparava esse animal para uma ocasião especial. A família não sabia quando seria essa ocasião especial. Os empregados não sabiam
quando seria essa ocasião especial? Então, dentro da casa, gerava uma expectativa muito grande. Quando será que nós vamos comer o novilho cevado? E o pai determinou que aquele momento, que aquele dia, com o retorno do seu filho, era uma data especial, de alegria, de prazer, de júbilo. O retorno do filho para casa. A gente observa a atitude do filho mais velho, um legalismo. O irmão mais velho, ele argumentou que ele havia sido obediente, trabalhador, respeitoso para com o pai, e por isso ele não admitia o retorno do irmão, porque ele havia perdido os bens do pai, a parte da herança, havia desobedecido o pai, desonrado o pai. Ele age desta forma, ele age com indiferença. O irmão mais velho, ele não mostrou compaixão em relação ao sofrimento que o seu irmão havia passado na desventura no mundo, demonstrando também com isso um orgulho, uma atitude orgulhosa em não aceitar o seu irmão em casa. O orgulho, ele endurece o coração. O pai convida o filho mais velho para participar da festa, daquela celebração, e ele não queria, ele não aceitava a reconciliação. Essa atitude, ela representa os escribas e fariseus, os religiosos que questionavam a atitude de Jesus, a postura de Jesus ao receber os pecadores. Olha o que diz o versículo de número 32. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por favor, preste atenção aqui. Só volta para a casa do pai quem está vivo. Só volta para a casa do pai quem foi encontrado. Só participa do banquete, da festa, na casa do pai, comendo o novilho cevado, desfrutando desta enorme alegria, desse enorme prazer, quem está vivo e que foi encontrado. Só veste roupa nova, só coloca anel do dedo e calçado nos pés quem se arrepende, quem é humilde e pede perdão. Esse jovem da parábola, o filho pródigo, o filho mais moço, ele teve a oportunidade dessa graça maravilhosa ter alcançado ele. Faz todo sentido quando nós lemos lá em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Essa história é uma representação, essa parábola é uma representação vívida do amor incondicional de Deus e do seu desejo de perdoar e reconciliar filhos e filhas. Jesus Cristo é o personagem central dessa parábola, pois ele revela o caráter do Pai, o seu amor redentor para com o pecador
arrependido. Por favor, se coloque em pé. Em nossa hinologia, nós temos um hino que tem como título A Última Hora. É uma reflexão da oportunidade que nós temos enquanto temos oportunidade de reconciliarmos com o Pai. Nós iremos cantar apenas essa estrofe desse hino. Se você se identificou com alguma coisa na sua própria vida, você que tem se afastado de Deus, buscado a felicidade, os prazeres, fora da casa do Pai, eu convido você a vir à frente, nós estaremos orando pela sua vida. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nosso Deus, Ele está concedendo para você uma oportunidade de reconciliação. É você e Deus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar de nós. A graça de Deus está te alcançando nesta noite. Se você quiser reconciliar com o Pai, vem até aqui à frente. Nós estaremos orando por você nessa oportunidade que o Pai concede. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque os teus filhos e filhas entenderam que precisam estar na presença do Senhor, na casa do Pai, buscando a direção, buscando a reconciliação. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, concedendo graça, e que a cada dia mais eles possam celebrar, regozijar na Tua presença. Guarda, protege, livra cada um deles de todo mal, de todo perigo, no nome precioso de Jesus. Amém.